Bom, pessoal, dando uma continuidade aí, continuando a nossa aula, né, quando nós falamos de proporcionalidade, e a gente sempre usa aí algumas situações, olha, a sombra de um objeto, ou geralmente quando a gente fala em proporcionalidade, a gente abre um livro que aborda esse assunto, sempre tem alguém medindo a altura de uma pirâmide, ou tem alguém olhando o alto de uma árvore. Então eu quero tentar mostrar, não usando o conceito das relações trigonométricas, mas a proporcionalidade. Então eu coloquei aqui dois objetos, né? Eu tentei enquadrar o melhor possível aí na tela e tentei simular aqui da onde vem a iluminação, né? Eu coloquei uma lâmpada aqui do meu lado, eu vou tampar ela aqui, ó. Percebe que ela faz uma sombra, né? Ó. E ficou mais escuro. Estou cobrindo aqui, ó. Vou tirar o papel. Iluminou. Então, eu coloquei aqui, projetei. A iluminação está vindo desse lado aqui. Então, é uma forma da gente tentar fazer um teste. Aqui eu coloquei um potinho de veneno aqui. Que ele está me projetando uma sombra no papel. Né? E aqui do lado eu pus uma caixinha de clips que ela também me projeta uma sombra no papel. Então nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos medir a sombra do pote de desinfetante, sem saber a altura dele. Depois nós vamos medir aqui a caixinha, né? E também a sombra dela e fazer a proporcionalidade para tentar chegar na altura do frasquinho aqui. Então nós vamos fazer isso agora. Na sua casa você pode usar aí e fazer esse teste também, né? Para verificar que dá certo, que não é à toa que o seu professor, os seus professores insistem tanto com a questão da proporcionalidade, né? Porque é um conceito realmente importante. Então vamos aqui, ó. Essa régua aqui, ela já inicia aqui, ó, até chegar no zero tem praticamente meio centímetro, então eu tenho que descontar isso aqui, certo? E a sombra, para vocês eu não sei se dá para enxergar, mas para mim ela parece um borrão no final da sombra. Então esse cálculo vai ser aproximado, eu não vou achar a medida exata, né, numa pequena escala, mas vamos tentar fazer isso aí. Então eu vou tirar a primeira medida. Eu vou medir aqui a sombra desse potinho maior aqui, ó. Então, como a régua já inicia com meio centímetro ali, eu coloquei uma régua aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, no pé do frasquinho para me dar, mais ou menos deixar paralelo ali para ficar mais próximo possível. Então, quando eu vou medir aqui, ó, ele me deu aqui aproximadamente 15 centímetros e meio. Com meio centímetro que a régua tem de espaço ali, então eu tenho uma sombra de 16 centímetros. Eu vou anotar aqui, eu tenho uma sombra de 16 centímetros e eu tenho uma altura X. Eu vou chamar a altura de H aqui, eu tenho uma altura X. Essa altura eu não conheço, então estou relacionando 16 de sombra com H de altura e esse H eu ainda não conheço. Agora eu vou para a caixinha menor. A sombra dela, ela me dá aqui aproximadamente 5 centímetros, só que tem um espaço aqui, né, de meio centímetro. Ela me deu, na verdade, ela me deu 5 centímetros, 4,8. Eu vou ter que somar esse meio centímetro aqui. Então eu vou ter 5 aproximadamente ali, deixa eu só tentar colocar melhor aqui. Ela vai me dar aqui, ó, eu peguei um ponto aqui mais alto da sombra, ela me deu 5 centímetros e meio. Aproximadamente aqui 5,8. Agora eu vou pegar esse 5,8 e vou levar 5,8 de sombra, né? O ponto mais alto da sombra eu ajustei aqui para a gente tentar chegar o mais perto. Não sei se vocês percebem, mas a caixinha está um pouco amassada, então eu tentei pegar o ponto mais alto da sombra. Depois eu uso essa medida no ponto mais alto. Então eu vou ter aqui 5,8 de sombra para uma altura meio centímetro lá na base, né? Meio centímetro na base. Aqui ela deu 9,5 no ponto mais alto, então
9,5 com o meio centímetro que eu tenho que acrescentar, porque ela tem um espaço aqui, 10 centímetros de altura. Então 5,8 para 10 centímetros. Então eu montei a seguinte regrinha de 3. 16 está para x, assim como 5,8 está para 10, certo? 16 está para x, vou escrever maior aqui, vamos ver se dá para ler. 16 está para x, assim como 5,8 está para 10. Escrevi num tamanho maior aqui, ó. 16 está para x, assim como 5,8 está para 10. Com isso, eu vou fazer a regrinha de 3. Vou até usar a maquininha para a gente fazer aqui exatamente. Então eu tenho 16, 5,8x, equaçãozinha do primeiro grau, é igual a 16 vezes 10. 16 vezes 10 me dá 160. Quando eu dividir por 5,8, eu achei 27 centímetros, ponto 58, arredondando aí. Agora, significa que, vamos colocar aproximadamente 27 centímetros e meio, tem que ter esse frasco maior. Então eu vou colocar a régua aqui, ó. Lembrando, né, que eu tenho esse meio centímetro de diferença aqui no começo da régua. Ela chegou aqui, ó, numa altura de 27 centímetros. Quem tiver uma latinha dessa aqui, pode confirmar que eu não estou mentindo. Ela tem uma altura de 27 centímetros. Nós achamos 27 ali, ponto 58. Vamos arredondar 27,6. Ou seja, eu tenho uma diferença aqui de 6 milímetros. É uma diferença pequena e ainda considerando que a sombra aqui não está perfeita, né? Foi uma simulação que nós fizemos aqui, mas são praticamente aí meio centímetro de diferença que nós achamos. Em uma proporção maior, com situações melhores de medida, por exemplo, quando nós comentamos o que o topógrafo faz, né, utilizando um teodolito, que você consegue usar essas diferenças, medir isso com exatidão, você aproxima muito mais esse valor. Então essa simulação aqui foi só para a gente ter uma ideia de como é feito esse cálculo, de dar um sentido para esse cálculo e o porquê nós precisamos estudar isso daí. Beleza? Então, faça o teste na sua casa, não precisa deslocar a lâmpada, eu coloquei aqui para ficar melhor, apaguei a outra lâmpada do lado de cá, não precisa tudo isso. Desde que você consiga um local, que você coloque dois objetos de tamanhos diferentes e consiga enxergar a sombra dele embaixo, tira a medida, a altura do objeto menor, tamanho da sombra do objeto maior, calcula a altura e vice-versa. Pratique, tenta fazer, faça pelo menos uma vez, você vai ver que funciona, vai ver que faz sentido. Não é à toa que nós professores ficamos insistindo para você aprender isso. Tenta fazer, faz isso aí traz para a sua realidade. Às vezes você fala assim, poxa, para que eu vou fazer isso? Para que eu preciso saber a proporcionalidade? Tá aqui um exemplo. Você vai me falar, professor, eu poderia medir isso aqui, né? Já diretamente, não precisava tudo isso, mas numa situação real, no mercado de trabalho, por exemplo, alguém que trabalha na área da construção civil, precisa calcular a altura de um prédio, a única referência que se tem são essas. Hoje existem mecanismos, né, para fazer isso com mais facilidade, mas não custa a gente colocar na prática e ver a matemática funcionando. Bons estudos!